Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Meu nome é Vitor Lima e eu sou professor de redação e guardião da Pedra Filosofal. Hoje nós vamos falar sobre escola sem partido. Este indivíduo aqui, se apresenta aí, Renan. Fala galera, professor Renan Matos de Matemática e hoje o assunto é sério, muito embora a gente tenda a brincar. E este outro indivíduo aqui, vestido a caráter de azul, quem é? Sou Guilherme Jordão, professor de Química, PhD em Rabugice e Azedume. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Me dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos, não lhe dou a parte. É isso aí, é isso aí. Nós três, eles mais que eu, vamos falar sobre escola sem partido. A começar com um verdadeiro comunista, que já está devidamente trajado de vermelho. Toca o pau, Renan. É laranja isso aqui, mas tudo bem. É laranja? Eu vou dar uma renovada nos trajes. Quando chegar o 13º, se o Temer não acabar com os nossos direitos até dezembro. O que você tem a dizer sobre a escola sem partido, Renan? Eu gostaria só de começar fazendo uma coisa que eu acho que a esquerda faz pouco, que é o seguinte, né? A escola sem partido surgiu quando as pessoas constataram que tinham coisas erradas acontecendo dentro de salas de aula, e eu sei que tem, tá? Eu quero me afirmar aqui que eu sou absolutamente contra um professor chegar em sala, política, especialmente para criança. É errado um professor entrar em sala, enaltecer Lula, criticar fulano abertamente e dizer que para as crianças que os pais têm que votar no candidato A, isso é errado, isso é reprovável, e eu acho que realmente isso deveria ter implicações sérias na carreira dele. Entretanto, eu acho que é uma intromissão desse projeto de escola sem partido, uma coisa da alçada dele. Isso é da alçada do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é da alçada talvez até da Constituição, isso é da alçada do Código de Ética do professor. Isso não é para ser projeto de lei. O Escola Sem Partido, quando você começa a acompanhar que tipo de coisa eles estão tentando combater, a verdade se revela fácil. O Escola Sem Partido é um projeto de perseguição. Ponto. Ninguém vai me convencer ao contrário. Eu já até prestando atenção nas coisas, posso concordar que exista uma legítima preocupação, tá? Quanto à coisa da doutrinação, embora ache essa palavra um tanto questionável. E aí eu digo, sou contra isso, mas acho que o Escola Sem Partido está escondendo o que ele realmente quer combater. Queria dizer isso só para começar. Só para começar. Agora, Guilherme Jordão, só para começar, o que você tem a dizer? Existe uma coisa que está acontecendo tanto na esquerda quanto na direita, que é a histeria. E a gente pode ver isso em diversas situações. A escola sem partido é só um retrato da situação atual. Quando a gente vai analisar, e eu fiz um texto há um tempo atrás sobre um projeto que era uma ramificação do Escola Sem Partido, que foi um projeto que foi aprovado em Alagoas, se não me engano. O que o projeto, e aí assim, eu não tô entrando no mérito de quem está por trás do Escola Sem Partido, eu estou entrando no mérito do Escola Sem Partido, do que ele está propondo. E o que ele está propondo não é nada diferente do que já existe hoje previsto na Constituição, né? Que é a gente, enquanto professor, e nós três somos professores, a gente tem a hierarquia dentro da sala de aula. Então, todos nós temos a nossa posição política, todos nós temos a nossa ideologia, todos nós temos a nossa opinião. A minha pergunta para o Renan é, o Escola Sem Partido faz com que o professor seja limitado em relação a essas opiniões? Não. O Escola Sem Partido limita o debate dentro de sala de aula? Não. O Escola Sem Partido limita o professor de expor qualquer tipo de opinião, seja em sala de aula, seja nas redes sociais? Não. O que o Escola Sem Partido faz é limitar o professor de se aproveitar do grau hierárquico que ele tem para constranger uma audiência cativa que ele tem. E isso, a meu ver, é positivo, vendo que, Brasil afora, existe muito constrangimento, como eu já passei na faculdade com professores. E eu posso relatar isso muito facilmente para vocês. Eu quero que o Renan me diga o que vai mudar em relação à nossa conduta em sala de aula com o advento da Escola Sem Partido. Para professores que não têm a conduta de constranger alunos em relação ao seu grau hierárquico, na minha visão, não muda nada.
Bom posicionamento aí do Jordão. O que você tem a dizer, Renan? Provocação Quer dizer que eu direta. discordo com veemência. O Escola Sem Partido, ele não vai mudar as coisas. Ele já está mudando as coisas. Você já tem professores acuados e eu acho muito revelador que justamente os professores de direita não estão achando nada demais. Os professores de esquerda já estão sendo perseguidos. O senhor fundador do Escola Sem Partido, o senhor Najib, ele incentiva os alunos a filmar o professor e produzir vídeos, né, como uma coleta de material para denúncia. E aí, meu amigo, o vídeo pode ser editado, você pode pegar uma frase fora de contexto, você denuncia, e você tem, né, como você falou, uma situação de histeria, onde tem um monte de gente doida para pegar alguma coisa fora de contexto, denunciar o professor, querer que o professor saia da escola onde ele trabalha. Isso já está acontecendo, demissão de professor por motivos, né, tendendo a coisas do tipo esquerdismo, quis debater ideologia de gênero. Aí você começa a perceber ao que o Escola Sem Partido está associado. Está associado àquilo que tem de retrógrado, está associado àquilo que é a anticonstituição. A Constituição brasileira, dá uma lida rápida nela, tu percebe. É uma Constituição que prega pela inclusão, pela diversidade, que clama pela diversidade. E o Escola Sem Partido não é só combater esquerdismo, que é o real objetivo dele. É justamente pegar no pé dessas coisas. A gente quer trazer a questão LGBT, a liberdade do homossexual dentro de sala de aula, não pode mais. A gente quer falar sobre transfobia dentro de sala de aula, não pode mais. O Enem sai com um tema de redação de violência contra a mulher, a Escola Sem Partido é contra. Que coisa é essa de que não vai influenciar? Já está influenciando e já tem professores acuados, e acho revelador que só os professores de direita estejam de acordo com esse projeto. Eu acho que eu posso dizer que eu nunca constrangi aluno nenhum, mas poderia acontecer de repente o aluno me filmar, eu respondendo alguma pergunta de alguém, sobre, sei lá, por exemplo, Bolsonaro, o cara leva isso para o pai para falar, está constrangendo meu filho. Isto facilmente. O que você acha disso, Guilherme? Jordão? O constrangimento, ele não está em você expor a sua opinião. O constrangimento está no fato de você, enquanto professor, usar dessa opinião para fomentar no aluno, estando ele num grau hierárquico menor. A relação, Renan, é sempre essa. Existe uma relação de hierarquia entre o professor e o aluno. Questionável. Não, existe? Você está questionando a hierarquia de um professor com um aluno? No ensino médio isso é questionável. No ensino médio o moleque já está ali mostrando que veio, ele já está criando a sua identidade. No fundamental eu até posso concordar, mas siga no seu raciocínio. Então, assim, eu não vou entrar no mérito e, assim, eu não quero saber, assim, quem faz o Escola Sem Partido. Eu quero saber quem faz o Escola Sem Partido. Eu quero saber quem financia, o que traz. Isso é do nosso interesse. Se você falou que a Escola Sem Partido já traz coisas que está na Constituição, então por que fazer um projeto novo? O que está por trás disso? Quem está financiando isso? Se interessa a quem? Por que o professor brasileiro está vivendo um momento que ele está alçado à categoria de inimigo público número 1 da nação? Isso, para mim, vem em toda essa esteira. Primeiro, eu quero saber o professor não está alçado a inimigo número 1 da nação. Está começando a ser. Não está, não. E assim, eu não acho que a gente... A ideia é, o que o Escola Sem Partido traz? Eu não vou entrar no mérito de ideologia de gênero. Eu acho que, assim, existem prós e contras. Eu não sou um defensor 100%. A gente não precisa defender sem partido. Exemplo, já que a gente falou no vídeo passado de Fogo Amigo, existe algo que é bastante questionável dentro do projeto, que, se eu não me engano, é uma espécie de 0800 ou algum tipo de denúncia anônima que se faz dos professores, que os alunos têm esse acesso direto com uma espécie de anonimato. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Agora, podemos concordar o incentivo ao aluno de gravar algum tipo de constrangimento nesse sentido, eu acho válido. E aí depois, porque assim, eu sou professor de química, você é professor de matemática, a gente trabalha com verdades científicas, que é algo diferente de uma legislação, de uma interpretação de um fato. A interpretação de um fato, claro, se o vídeo não for editado, se o vídeo for divulgado na íntegra, é muito fácil de você ter uma conclusão se aquilo ali é de fato um constrangimento ou é só uma ação de má fé. Isso cabe a quem está vendo o vídeo. Então, eu acho que isso não é o principal fator para você ser contra. O que o projeto faz é pura e simplesmente mostrar para o professor, para os maus professores, que não é o seu caso, Renan. Isso não é uma perseguição a professores de esquerda. Entenda dessa forma.
Tanto é que você está falando, você que tem o seu posicionamento político, eu volto a afirmar, nada mudaria na sua aula, nada precisaria ser mudado na sua conduta, como nada precisa ser mudado na conduta da esmagadora maioria dos professores. Em relação a debater ideologia de gênero, eu não vou entrar nesse mérito por uma razão simples. Não está, pelo menos no que eu li do Escola Sem Partido, existe o projeto Escola Sem Partido, e existe o projeto de lei do Escola Sem Partido, e existe o movimento Escola Sem Partido, que são sites diferentes, que são movimentos que são diferentes. Existe um site da internet, que é o do Movimento Escola Sem Partido, encabeçado pelo Miguel Najib, o qual eu tenho ressalvas, o qual eu não concordo com tudo que ele fala, inclusive acho ele um mau debatedor, acho que ele defende mal o projeto que é bom, mas uma ideia defendida de uma forma ruim pode se tornar muito pior. Uma ideia boa, defendida de uma forma ruim, pode ser nefasta. Então, assim, a ideia do Escola Sem Partido, ela é boa. Mas se você começa a expandir isso para um falso moralismo, identidade de gênero, você dizer que um tema de redação que versa sobre violência contra a mulher é esquerdista, aí você já está perdendo o fio da meada. Não é isso que o Escola Sem Partido fala. Não é isso que o projeto de lei fala. Por isso que, assim, eu procuro ser muito técnico naquilo que eu defendo. E o que eu defendo é a fixação de cartazes nas escolas em que se indique os limites do professor dentro da sala de aula quando ele leciona determinado conteúdo. É só curioso, isso. É curioso só como isso, você Renan. fala em limites da conduta do professor dentro de sala, vindo de quem não é do nosso ramo. Miguel Najib não é do nosso ramo, quem está por trás de Escola Sem Partido não é do nosso ramo, e todo mundo no Brasil sabe da aula, exceto os professores. Todo mundo sabe o que o professor tem que fazer dentro da sala de aula, exceto os professores. Todo mundo sabe a conduta, o debate que pode, exceto a gente. Desculpa, eu não vou engolir essa história de que existe um movimento, existe um projeto. Toda vez que você está em rede social e você começa a ir seguindo o rastro do Escola Sem Partido, vem tudo junto. Que as malditos professores esquerdistas estão acabando com a nação, estão tentando fazer não sei o que com as nossas crianças e acabando com o futuro delas, e antigamente. Quando você vai ver, já está em saudação ao regime militar, naquele tempo era bom, que tinha educação moral e cívica. Eu não vou concordar com essa história de que existe o movimento, existe o projeto. Me permite Por uma isso parte? que eu Me permite permite uma parte? Eu lhe dou a parte. Vocês me dão uma Minha parte? parte, porque o Vitor tem a opinião dele, ele tem que dar. Né, Pois é. a opinião dele. Por favor. Eu tô entre vocês dois. Vamos ver se eu consigo. Eu tô entre vocês dois, mas mais a favor do Renan, obviamente. Isentão. Não, eu vou tomar posição. Minha posição é clara. Eu sou contra o projeto. E eu vou dizer por que eu sou contra o projeto. E eu vou atacar o projeto de lei. Eu acho que o projeto de lei é contraditório e ele tem no mínimo 3 falhas. Uma de ordem jurídica, outra de ordem política, outra de ordem filosófica. A de ordem jurídica é que a pretensão dele é apenas consolidar o que já está escrito, o que supostamente já estaria escrito na legislação, seja na LDB, seja na Constituição Federal. Isso é uma mentira deslavada. O que o projeto de lei tenta consolidar é uma interpretação fixa da Constituição e da LDB, eliminando várias outras interpretações possíveis, inclusive consolidadas em jurisprudência. Como, por exemplo, a interpretação de que tem poder exclusivo sobre o filho menor de idade, a família. Essa interpretação existe, mas ela não é única. A LDB diz que a educação é papel da família, sim, mas é papel igual da sociedade e da escola. E isso o projeto de lei quer derrubar, e isso os propositores do projeto de lei escondem flagrantemente. Isso é uma falácia jurídica. A falácia filosófica é partir do pressuposto que, como o Renan já mencionou, o sujeito se forma a partir dele mesmo como se fosse um átomo, como se ele não pudesse entrar em livre acesso a inclusive alguém que é enviesado, seja para a direita ou seja para a esquerda. A formação de um adolescente, e eu estou falando de um adolescente do ensino médio, eu concordo que existe sim doutrinação ideológica para crianças, por exemplo. Existe isso à torta e à direito. Não digo que é a maioria, mas existe, é inegável. O próprio projeto do Escola Sem Partido encabeça um documentário em que ele mostra
crianças com faixas de fora Temer. Isso é um absurdo pleno. Absurdo, estou endossando aqui, quer dizer que eu concordo, acho que deveria ter implicações sérias. Exatamente, mas isso é uma implicação ética do professor. O professor que faz isso é um mau profissional. É isso que ele é. E ele tem que ser advertido, se ele continuar fazendo, ele tem que sair da profissão dele. Enfim, mas isso no campo ético, no campo do debate que já existe, na legislação que já existe. Então isso é problemático também. Se por um lado ele abarca esses casos absurdos que acontecem com crianças, ele parte de um pressuposto de um sujeito que simplesmente não existe. O adolescente, ele debate em pé de igualdade com o professor. O adolescente, digamos, do segundo, terceiro ano. E a falácia política é as consequências nefastas que ele traz. E aí eu concordo com o Renan. Ele abre precedente para que haja perseguição a professores. Quando ele diz lá no quinto dever do professor que a família é exclusiva, tem direito exclusivo sobre o aluno, ele entra em contradição direto com o dever 3, que enfatiza que o aluno tem a consciência dele e que ele é inviolável nessa consciência. Ora, se o aluno tem a consciência dele e ele é inviolável nessa consciência, como é que a família pode mandar no que ele pensa? E se o aluno, porventura, discordar da família e concordar com o professor? O projeto me parece não responder esse caso. Se o aluno deliberadamente quiser concordar com o professor e disser assim, não, eu quero mesmo uma visão de esquerda e não de direita, ou ao contrário, não, eu quero mesmo uma visão de direita e não de esquerda, o projeto entra em contradição, ele entra em colapso. Ele é contraditório nesse aspecto. O projeto de lei. Vitor, posso fazer uma parte? Pode, permite, vai lá. Eu concordo quando você diz que o aluno de ensino médio, ele pode entrar em debate com o professor. Mas existe uma desigualdade muito grande aí, porque quando o professor, ele é responsável pela promoção ou não do aluno para uma série superior, esse debate já não é igual. O aluno, ele pode ter condições intelectuais de debater com esse professor, mas o professor tem a caneta. E quando ele usa isso como objeto de barganha, como eu já vi usar para aprovar ou não esse aluno mediante a convicção ideológica dele, esse debate já não é igual. Jordão, o seu argumento me convence muito, de verdade, porque assim como você já adiantou que você passou por isso na universidade, eu passei por isso no meu curso de filosofia lá na Rural, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu cheguei a ser reprovado num curso porque a professora tinha uma visão bastante enviesada, explicitamente declarada. Ela chegou no primeiro dia de aula e falou a seguinte frase: eu sou, antes de tudo, não uma professora, mas uma militante. E o meu papel aqui em sala de aula é convencer vocês de que a revolução tem que ser feita e que a gente tem que mudar a sociedade para um governo de esquerda. E ela só passou pessoas que concordavam com ela. Isso é um absurdo. Agora, você fazer um projeto de lei para dar o poder ao aluno ou à família do aluno, para denunciar todo e qualquer professor que eles considerem doutrinador, isso é politicamente perigoso. Isso abarca muito mais casos do que esse absurdo que eu e você passamos. Mas isso, Vitor, isso vai ao encontro do que eu falei no início. O projeto não é perfeito. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, isso eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui fazendo uma defesa cega do projeto. O projeto ele não é perfeito, o defensor do projeto não é um bom defensor, Miguel Najib não é um bom defensor. Nós três concordamos nisso. Não, sim. Mas é preciso que isso, como qualquer outro assunto que tem um viés polêmico, seja debatido sem histeria. Sim. Dizer que um projeto como esse é uma censura ao professor é uma histeria. Assim como, vou colocar aqui uma histeria da direita, por exemplo, para fazer uma relação com o nosso primeiro vídeo lá do Fogo Amigo. Dizer que uma exposição, por exemplo, no museu é um estímulo à pedofilia, é uma histeria. Sabe? Sim. Dizer que uma reforma trabalhista, é um incentivo ao trabalho escravo, ou que vai fazer. Tudo isso é uma histeria que mascara o real debate sobre projetos que têm prós e contras. Um debate racional. Me permite uma parte? Por favor. Essa eu acho que semana passada, retrasada, uma aluna ela tirou uma foto de kit de renovação de matrícula da escola dela. E havia um documento ali que a escola dizia que o aluno não aprenderia nada sobre esquerdismo, ideologia de gênero, causa LGBT, comunismo dentro de sala de aula. A garota postou, acho que na página do Facebook dela, dizendo que discordava. O colégio não aceitou renovar a matrícula dessa aluna
mostrando que a escola sem partido, inclusive, persegue alunos. Então, eu acho que se você já está cerceando ali o professor e aluno, desculpa, para mim não é mais histeria, agora o negócio já alcançou uma proporção que não dá mais. Eu vou sempre combater o escola sem partido, estou fazendo isso aqui, acho que nossas considerações finais, acho que a gente já está, vamos aí para o finalzinho do vídeo. Quero dizer que a luta vai seguir aqui firme e eu vou continuar batendo o mais pesado que eu puder, porque eu não tenho o mesmo gabarito que o Vitor e outros colegas meus para falar do projeto, inclusive a sua parte jurídica, mas eu vou me manter aqui na defesa do professor, o qual inclui você, meu amigo João. O Renan falou uma coisa certa, a gente está no limite do tempo já. E vamos para as considerações finais, o Renan já fez a dele. Jordão, o que você tem para falar? Já fiz a Minhas considerações finais, eu concordo com o Renan no sentido de que eu não tenho gabarito suficiente também para falar de maneira mais aprofundada da escola sem partido. Só acho que a gente tem que travar esse debate num campo racional, tentando deixar de lado qualquer paixão ideológica, criticando quem tem que ser criticado, independentemente de qual lado ele esteja, e prezando sempre pela liberdade. Liberdade do professor e liberdade do aluno, né? Não usando o grau hierárquico superior que a gente tem dentro de uma sala de aula, não usando a nossa cátedra, não usando a nossa posição para constranger ou intimidar o aluno e, ao mesmo tempo, buscando um meio termo para que a gente possa ter liberdade de expor as nossas convicções, as nossas opiniões. Bom, eu concordo bastante com o que o Jordão acabou de falar. Eu acho que a tonalidade do debate tem que ser sempre, quanto mais liberdade, melhor. Eu acho que a preocupação legítima de dar liberdade à opinião tanto do aluno quanto do professor, ela tem que ser preservada. Eu só discuto os meios em que ela será preservada. E é por isso que eu me posiciono quanto ao projeto de lei. O projeto de lei, para mim, pelos motivos que eu já elenquei, ele é contraditório, ele é fraco e sem falar no movimento Escola Sem Partido, e isso eu não vou entrar no debate agora, porque eu acho que eu ataquei suficientemente o projeto. Mas é isso. Espero que a gente tenha contribuído um mínimo aí para deixar você minimamente bem informado sobre o que a gente pensa e, a partir do que a gente pensa, formar a sua opinião. Até mais, então. Não é isso aí? Semana que vem tem mais? Até mais. Sobre o que será? Tem mais, com certeza. Fica na Tem dúvida mais, aí. com certeza. Tá bom, Valeu, galera. galera. Até Valeu. semana que vem.